Boa noite, Margarida. Boa noite. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Aguardando enquanto o pessoal não chega, a gente vai iniciando a gravação, porque já são 8h10 da noite. Posso compartilhar, então? Pode? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a escutativa e comunicação compassiva, que está muito ligado à comunicação não violenta. Isso é um dos pilares também do nosso autoconhecimento. Qual é a forma, qual é a maneira que a gente se comunica, que a gente traduz em palavras, né, os nossos sentimentos. E aí podemos dizer a arte de escutar com o coração. A comunicação não violenta tem muito desse pilar, de escutar com o coração. Verdade, né? É a gente parar de tentar dar respostas rápidas, né? Primeiro vamos acolher, né, Margarida? Vamos realmente Exatamente. ouvir o que o outro está falando. E eu acho que isso é muito importante, Graça, porque hoje em dia as pessoas não têm mais o costume de ouvir. Quantas vezes você chega para um amigo e diz assim, nossa, hoje estou com uma dor de cabeça, outro, sabe que eu também estou com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça, não dormi bem à noite, não estava nada bem, quer dizer, não escuta nem o outro terminar a fala. Já entra é, com, com a sua fala e não escuta, às vezes, o que o outro tem para dizer. Então, escutar com o coração, escutar realmente, prestar atenção no que o outro está falando, no que o outro está dizendo, são condições básicas da gente poder se comunicar com as pessoas. Não é só ouvir, não é só falar. A gente também tem que aprender a ouvir. Né? Tem que ter um contrabalanço aí. A gente também tem que parar para escutar o outro, mas é escutar mesmo de coração aberto, né? Porque tem Não, e não competir quem é que tem mais dor de cabeça, né? exatamente, porque o que, que acontece às vezes, né? Muita gente escuta, né? Quer dizer, muita gente ouve, do sentido do ouvir, mas pouca gente escuta aquilo que você está falando. Tem pessoas que você fala uma coisa e você pergunta, o que, que eu falei daqui a 5 minutos? Eu não prestei atenção, porque estava longe, não estava observando nem prestando atenção naquilo que o outro estava falando. E eu acho que assim, quantas e quantas vezes a gente vai almoçar ou vai lanchar num lugar, no restaurante, tem uma família, todo mundo, cada um com seu celular. As pessoas não se conversam, não conversam mais, não escutam mais. Eu não sei se a gente falou isso aqui, né? De que nós estávamos em São Paulo um dia, na Psicologia Sem Fronteira, e fomos para um barzinho no final do evento, no domingo. E quando nós fomos pagar a conta, né, que tinha uma turma grande, a garçonete veio elogiar que nunca tinha visto um grupo que esqueceu do celular e estava todo mundo conversando, se comunicando. Isso é a arte de escutar com o coração. A gente está ali interagindo com as pessoas. Não que a gente não olhe no celular, porque às vezes toca o telefone ou recebe uma mensagem, mas é ficar também disponível para o outro, disponível para ouvir. Que tem muito poucas pessoas com essa vontade de ouvir o outro, né? Quer mais é falar sobre si. E aí é um fato importante quando a gente até fala, né? Mas é escutar o outro, né?
na sua totalidade, entendendo aquilo que ele está passando. Não é querer resolver o problema do outro com aquilo que você faria. Então, é escutar o que o outro está querendo dizer e por que ele está vivenciando aquele momento. Tanto é que a frase diz assim: escutar é acolher o mundo do outro sem querer consertar. É verdade. Às vezes o que o outro está precisando é só falar, é só desabafar, né? Quarta-feira eu estava atendendo uma adolescente e aí, assim, a mãe tinha me mandado alguns recadinhos, né, pelo WhatsApp. Mas eu chamei a adolescente, entrei com ela para o atendimento e nós tínhamos começado uma dinâmica onde essa adolescente estava fazendo pesquisa com outras pessoas que eu encaminhei as perguntas dela e nós estávamos lendo as respostas. E aí, assim, na sessão passada, eu falei com a adolescente, conversa com a sua mãe, fala com ela, mostra esse projeto. Aí eu chamei a mãe dessa vez para poder entender assim, o que a adolescente passou, como é que a mãe entendeu. Mas quando a mãe entrou, a mãe começou a despejar um monte de coisa que ela está cansada, que ela está exausta, que ela está saturada. E assim, ela aproveitou bem o espaço para ela, mas ela não entendeu que aquele momento não era dela. No É para final, falar sobre a filha, né? isso, no final eu falei assim, olha, eu percebo que você está muito cansada, que você está exausta, que você não está se sentindo reconhecida no seu esforço de tudo que você faz, mas que bom que você aproveitou bem esse momento, mas esse momento aqui não era seu, esse momento era do trabalho que a gente está fazendo com a tua filha. Né? Aí ela falou assim, mas foi bom. Eu falei tudo, agora estou melhor. E eu, assim, eu queria conversar tudo isso com ela, mas ela bota o fone e não permite que eu fale com ela, porque também tem isso. Muitas vezes, essa escuta é interrompida. Mesmo quando o outro quer falar, muitas vezes, quando a gente está com um pré-adolescente, o fone está no ouvido. Então, assim, não tem nem como ser escutado, porque eles ignoram. Né? Então, assim, essa questão da escuta é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque a gente tem que ensinar aos alunos a acolher o seu próprio mundo, para depois acolher o mundo dos outros, mas sem julgamentos. Exatamente, Graça. Né? Então, assim, é uma árdua tarefa. É. E aí, qual é o poder da escuta ativa no acolhimento das neurodivergências, Graça? Nossa, nesse quesito, a gente precisa, assim, de acolher tudo que é fora do esperado. Porque a gente fala muito assim, tenho TDAH ou tenho o autismo, mas não há uma receita para todas as pessoas que têm autismo ou para todas as pessoas que têm o TDAH. Então, a escuta tem que ser assim, do que essa pessoa necessita, né? Porque aí sim a inclusão vai estar sendo realizada. Se a gente pega e cria um protocolo, uma moldura, e fala, isso daqui são técnicas para lidar com o TDAH, isso daqui são técnicas para lidar com o autismo. Eu acho que a gente pode ter isso como um banco de reserva de estratégias. Mas não quer dizer que a estratégia que eu usei para um vai ser exatamente a que vai dar certo para o outro. Sem contar que essas estratégias elas têm que estar adequadas ao nível de faixa etária, ao nível de ano de escolaridade, né? Para que cada um seja realmente acolhido nas suas necessidades. E a gente tem que entender que muitas vezes a gente não faz isso
e ainda acaba cometendo capacitismo, de dizer que aquela pessoa é mimada, ou está fazendo graça, ou não quer nada, porque são os rótulos que, às vezes, os professores dão para os alunos. Então, assim, quando a gente lida com a neurodivergência, a gente tem que entender que cada um tem a sua individualidade. E o fato dele ser neurodivergente não o torna nem melhor nem pior, mas o torna, sim, diferente do neurotípico. Então, eu tenho que aprender a lidar com esse aluno de forma diferente, respeitando o que ele necessita. Até a escuta, né, Graça? A E escuta tem que ser mais observadora, que às vezes o neurodivergente não se comunica com palavras, né? Se isso. comunica com gestos, Pois com é, aí atitudes. depende da faixa etária, depende das condições, depende das individualidades. Então, assim, na neurodivergência, você tem que ter esse olhar buscando realmente o que é importante e necessário para aquele indivíduo. Né? É o trabalho da gente aprender a personalizar o ensino. Renzulli fala que o ideal seria assim, a gente trabalhar o enriquecimento curricular com todos os alunos, porque todos os alunos podem, em algum momento, apresentar comportamentos superdotados. E isso indifere se ele tem uma deficiência ou não, porque aí entram os casos da dupla excepcionalidade, né? Mas não é só enriquecer o currículo, é personalizar o ensino dentro deste currículo. Então, é algo assim que realmente ainda é muito novo. O Brasil já tem muitas leis na área de ensino que possibilitam isso ser efetivado, mas a gente ainda tem uma carência muito grande de professores que compreendem essa necessidade. E muitos professores que, embora tenham pós, embora tenham mestrado, embora estudem muito, têm tem uma defasagem entre teoria e prática. Teoricamente, fala-se muito, sabe-se muito, reflete-se muito. Mas na hora de botar na prática, é a exigência pela turma quieta, é a exigência pelo aluno sentado um atrás do outro, de boca fechada, é o copiar tudo do quadro. Então, assim, a gente vê que a teoria ainda não está adequada para atender o currículo de forma personalizada, principalmente para um aluno neurodivergente, que muitas vezes não consegue copiar rápido, às vezes tem recusa de fazer uma cópia, ou não consegue ficar parado o tempo todo na carteira, ou se remexe o tempo todo, ou não consegue ficar fechado ouvindo o professor porque quer participar da aula, porque quer falar, mesmo quando não sabe a matéria, acaba perturbando até o colega do lado. Então, tudo isso são motivos para que a gente cada vez mais trabalhe essa escuta ativa. E aí, o princípio da comunicação não violenta é justamente ter uma linguagem mais amorosa. Tanto é que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa e o chacal. Não sei se vocês conhecem o animal chacal. Ele é da família da raposa e ele é um animalzinho muito sorrateiro. Ele é pequenininho, ele grita, ele faz escândalo na floresta. Então, na comunicação não violenta, tem o significado dele, é daquela pessoa que ele sempre está certo, só sabe falar gritando, ele que tem razão, ele quer do jeito dele, ele não quer ouvir o outro, ele só quer brigar, só quer discutir. E tem, no contraponto, a girafa.
que ela é dita como a comunicação mais amorosa, porque a girafa é o animal que tem um coração maior. E para ele irrigar sangue no corpo dele inteiro, o coração dele bate 43 vezes mais do que o nosso. Já imaginou isso, Graça? Bater 43 mais do que o nosso. Tem hora que a gente já tem taquicardia, já fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque ele precisa bombear o sangue para o corpo inteiro. Então, o coração dele é o que mais trabalha. Por isso que ele é o símbolo da linguagem não violenta. A linguagem do coração, a linguagem com mais empatia, de olhar o outro de uma forma mais amorosa. E, além disso, a girafa, ele tem aquele pescoção comprido, ele consegue ver o problema de cima, ele sai fora do problema, ele procura observar o que está acontecendo à sua volta. Então, a comunicação violenta tem esses dois animais como símbolo, né? A girafa, que é a linguagem do coração, e o chacal, da linguagem mais agressiva. Estou mostrando aqui minha girafinha. Aí aqui ali tem o chacal, né? Se alguém já não conhece, isso aqui é o chacal. Esses pilares da comunicação não violenta, ele baseia-se em quê? Em 4 pilares: da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido. Né? Tudo que a gente tem que fazer, né, Margarida? Exatamente, a gente tem que primeiro o quê? Antes de falar alguma coisa, antes de dar pitaco, ele tem que o quê? Tem que observar. Tem que observar o que está acontecendo, olhar Observar o que está sentindo diante daquela isso. situação. Não, primeiro é observar. Observar o momento, Isso. ver que, de um lado e ver do outro, não ter julgamento, é ir desarmado, como diria, né? Os Não, mais antigos. Vamos desarmado. eu falo dessa observação não ser só da situação, é a observação de si mesmo. Por quê? Porque a situação, às vezes, você tem que saber sobre a situação, mas também saber o como, o seu autoconhecimento, o como que para você aquela situação está te afetando. Isso é uma observação. Como Porque isso já é o segundo passo. Quando passa de além de observar, vem para o sentimento, sim, mas para aí mapear. não, mas eu não estou falando nem do mapeamento do próprio sentimento, não. Eu estou falando do autoconhecimento. Quando situações em sala de aula acontecem, se o professor tem um autoconhecimento, ele já entende como que ele costuma reagir às situações. E é importante que ele observe como ele está no dia. Porque não é todo dia que o professor vai estar sorridente, não é todo dia que o professor vai estar animado, porque, gente, nós somos humanos. Tem dia que a gente está mais chateado, tem dia que a gente está mais preocupado. Então, a gente tem que também observar como estou naquele momento diante daquela situação. Para aí sim, depois que eu observei externo e internamente, como é que eu estou me sentindo e como que é o sentimento que aquilo tudo está me causando. Exatamente. Então, vem da observação, tanto interna quanto externa, tanto de si mesmo como da situação em torno. Aí vem o sentimento, né? O que aquela situação provoca, né? O que essa situação traduz em você e não no outro, porque às vezes pode ter um significado diferente, né? Da necessidade de observar, né? De se atentar quais emoções despertam em você. E, no final, o pedido. O que as pessoas podem fazer para ajudar nessa hora do seu sentimento? O que você precisa do outro? Ou até mesmo o que o outro precisa de você? Nós falamos até isso antes. Às vezes o outro só precisa ser ouvido. Não precisa de mais nada. Você não precisa dar solução. Basta ser ouvido, porque ter empatia pelo outro
Não é você querer impor o outro que ele reaja da mesma forma que você reagiria à mesma situação. É você entender que, para ele, aquela situação tem um tamanho diferente. Eu boto sempre o exemplo assim: tem marido que, quando chega em casa, a mulher briga, é um pretexto para ele ir para a rua, para o bar e beber, não está nem aí. Né? Agora, se uma pessoa chega para ele e diz assim: eu briguei com a minha mulher, estou chateado, eu não queria que isso acontecesse, o que que às vezes ele pode falar? Poxa, cara, ela brigou contigo, vamos para o bar, vamos beber, tu vai ficar chateado por isso? Enquanto para ele o significado é diferente. Ele não quer ir para o bar, ele não quer ficar chateado com a esposa dele. Então, é prestar atenção que ter empatia pelo outro é entender que, para ele, aquela briga, aquele sentimento, tem um significado diferente do que nós damos para a mesma coisa. Porque, graças a Deus, somos diferentes, né? Então, cada um reage, tem sentimentos, tem necessidades diferentes um do outro. Então, a gente tem que ter cuidado de dar pitaco na vida do outro segundo as nossas regras, as nossas decisões, as nossas emoções, aos nossos sentimentos. Estou aqui lembrando, né, essa semana também, uma adulta que eu identifiquei com dupla excepcionalidade, ela entrou com um processo dentro do município que ela trabalha para poder ser reconhecida nos seus direitos e ter redução de carga horária. E aí ela teve que passar por uma perícia médica, né? E aí, assim, eu já tinha preparado ela que perícia médica é algo, muitas vezes, cruel, né? Ainda mais para um município que ainda não tem um protocolo de atendimento para essas questões de redução de carga horária para funcionários com dupla excepcionalidade. Então, assim, o primeiro passo foi ela ir a essa perícia, onde ela foi massacrada. A perícia, simplesmente, o médico perito, ele falou, 99% das pessoas são autistas agora. Ele fez falas capacitistas, né? E foi muito legal de ver que essa pessoa não se, não se desregulou imediatamente. Ela conseguiu questionar, né, como que o preparo de como seria a perícia fez com que ela já tivesse tido uma observação dos fatos. E Então, não foi pega de surpresa, né? isso, nós já tínhamos feito um pré-treinamento de como seria aquela situação. Então, lá, ela chegou, ela sofreu o capacitismo, sofreu humilhação, mas ela foi capaz de segurar a emoção dela, pelo menos na maior parte do tempo, e ela conseguiu mostrar para ele. Ela falou que ela ia abrindo o processo e falou: não, mas aqui está aqui, ó, o CID está aqui, não sei o que está. Ela ensinando o médico o trabalho que ele deveria de fazer, porque ela conseguiu segurar esse sentimento. E aí ela percebeu assim, qual era a necessidade? A necessidade ali era ela dizer para ele que se ele não estava a fim de fazer o trabalho dele com a maestria que ele deveria de fazer, já que ele é um médico do trabalho, é um médico perito, e ele não se deu ao trabalho de abrir nenhum laudo que ela levou, a necessidade dela é de pedir uma junta médica. E ela conseguiu fazer tudo isso com calma, com serenidade, sem se desregular. E, muitas vezes, cria no médico, assim, a crença de que você não é autista, porque você não está se balançando, você não está desregulada, você entende? Então, assim, como que esse processo da comunicação não violenta, quando é trabalhado,
com a pessoa neurodivergente, ela também consegue dar uma resposta mais adequada até para situações onde a situação não é boa. Então, isso é treinamento, tanto para o neurodivergente, quanto para qualquer neurotípico. Porque se a gente consegue aprender a lidar com a comunicação dentro de, se a gente faz com que a nossa, se a gente faz com que a nossa forma de falar, né, seja uma forma não violenta e a gente faz essa prática, as coisas vão seguir de forma mais harmônica. Tanto que foi interessante que assim, ele estava acompanhado de uma enfermeira. Depois que ela saiu, aí ela se descompensou, ela chorou, ela ficou tremendo. E aí, depois disso tudo, a enfermeira veio até ela e falou assim: ó, você vai buscar o seu chefe agora e vai relatar tudo o que aconteceu aqui. E aí você vai mostrar. Então, assim, aí veio a coisa do pedido, né? Do pedido de ajuda. E que foi voluntário. Boa noite, Renata. Então, assim, foi voluntário, Margarida. A enfermeira que acompanhava, por ter visto toda a cena, por ter visto, veio até ela. E aí fez a orientação. E aí ela foi buscar o pedido de quem ela poderia, naquele momento, usar para que ela pudesse voltar ao normal dela. Né? Então, assim, quando a gente lida com uma pessoa com a neurodivergência, se a gente consegue fazer esse passo a passo, a pessoa fica mais tranquila. É fácil lidar com essa situação? Não é. Mas quando ela conversou comigo, e ela veio da perícia direto para o meu consultório, e aí nós conversamos, eu falei para ela, eu acho que você está muito bem, porque você veio direto para cá. Você está triste, e é um direito seu ficar triste, mas você conseguiu lidar bem com a questão da desregulação nesse momento, que era um momento crítico na vida dela, e foi feito por uma pessoa inadequada profissionalmente. Aí ela ainda virou para mim e falou assim: é a neuromodulação que está me ajudando, porque eu estou com minha função executiva melhorando. Mas a gente percebe que não é só isso, é também todo um treinamento, é um trabalho E de assim, ensinar. e Graça, e ela ter ido direto para aí, ela foi para o local de escuta, até mesmo poder se estabilizar, porque Exatamente. ela sabia que indo aí, ela ia ter o acolhimento na escuta que ela necessitava naquele momento, né? Além de todo o treinamento, né, que foi feito antes para a situação, que a gente sabe muito bem que o TEA, se ele for preparado para situações, ele reage melhor. O que desestabiliza ele é a surpresa, né? Chegar a situação acontecer. Então, ela sabia que ela indo para aí, ela ia ter o acolhimento que ela precisava naquele momento, né? Então, é de saber que aí a escuta ia ser efetiva, né? Pois é. Renata, a gente já está caminhando, porque a aula tem que continuar, depois você assiste o início lá na plataforma. Tá? Nós estamos falando aqui, como nós estamos nesse período de autoconhecimento, nessa terceira aula sobre autoconhecimento, falando da comunicação, da importância da gente entender, né, o outro, de ouvir o outro. E aí tem a comunicação não violenta, que tem justamente os dois pilares. Eu não sei se você conhece, né? Os dois animais símbolo da comunicação violenta, você conhece? Conta não, Margarida, ela vai descobrir. É porque tem um Não exercício conta, agora. não conta, ela vai descobrir quando assistir a gravação. Então, tá bom. Então, quando você assistir a gravação, você vai fazer ali, por exemplo, vai imaginar essa situação. O aluno gritou na aula, né? Na sala de aula. Qual seria, né? Escreve aí uma frase que você acha que seria uma reação
sua como professora violenta? Ele gritou na sala, e aí, Isso, se eu for uma professora violenta, no caso assim, bruta para agir, é isso? isso, O que eu isso, falaria para ele? isso. Deixa eu pensar aqui de instantâneo. Acho que eu diria para ele assim: olha, você não está na sua casa. Aqui é local de respeito. É uma sala de aula, tem outros colegas à volta, e seus colegas podem ficar assustados com esse grito seu. E Até se porque na minha sala de aula, Margarida, eu tenho neurodivergentes. Então, a gente trabalha diariamente com eles essa questão do tom de voz, sempre vai puxando para eles, e aí, quando eu vejo que está demais, eu falo assim para eles: ó, nossas amigas. E eles então, são ótimos, então, já compreendem. só fala, vamos focar no que você falaria, né, numa situação Então, mais. Fala mais baixo, que aqui não é a sua casa. isso, acho que eu falaria assim. E se você fosse numa comunicação mais amorosa? Como é que você chegaria para esse aluno? Como é que você interpelaria? O que você falaria para ele? Perguntei assim: meu filho, por que você está gritando? Seus amigos vão ficar assustados. Assim você assustou a tia também. Acabei de levar um susto com esse grito seu. Tá tudo bem com você? Hum. Então, é justamente por aí, ó. Porque o que seria uma fala, né, que não seria violenta? Observo que você gritou. Imagino que esteja frustrado. Está com alguma necessidade não atendida, como você falou, está acontecendo alguma coisa, né? Como eu posso te ajudar agora? Porque o que acontece, né, nessa comunicação mais compassiva? Não é só a crítica, é a solução. A comunicação mais amorosa, ela passa pelo princípio que ele gritou. Adianta dizer que ali não é a casa dele? Que efeito isso vai ter para o problema dele imediato? Nenhum. Ele vai continuar gritando, ele vai dizer: eu grito aqui e grito na minha casa. Você não vai resolver o problema. Mas quando você fala para ele, o que foi, né? Você até falou ali de uma forma diferente. O que eu posso fazer? O que está acontecendo? Você está ajudando ele a resolver o problema. Que ele pode ter acontecido alguma coisa ali, você não tem nem notado. Ele desregulou e você não prestou atenção no momento. A sala cheia de aluno, não tem como você ter 50 olhos para poder olhar todo mundo. Mas aí a hora de chegar tem que ser uma chegada onde você atenda à necessidade dele. Veja o que realmente está acontecendo. Né? Depois, quando você for lá ver o início da aula, você vai entender melhor isso. Então, é assim, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala, prestar atenção nos sinais que esses alunos nos dão e a forma que a gente vai abordar para poder entender essa situação. Né? Ficou claro, Renata? E também, assim, quando a gente usa comunicação não violenta, a gente sai exatamente do grito, né? Não é o grito que vai ter importância. O que vai ter importância é o nosso olhar para a situação com um olhar investigativo. O que gerou esse grito? O que ele está querendo me dizer com esse grito? Né? Então, é como se a gente saísse do ponto A, que seria o julgamento, a queixa, a reclamação, né? O ficar bravo, para o que ele está dizendo. Como que está sendo essa expressão? É o que você trouxe, é a gente prestar atenção no tom de voz, na palavra que eu uso, porque, né, vamos pegar essa palavra. Aqui não é a tua casa, então eu estou querendo dizer que na casa dele todo mundo grita? E como nós podemos falar isso se nós não convivemos na casa dele? Então, isso é uma fala, né, que a gente está julgando sem saber. Então, a gente tira esse olhar do julgamento e traz para um olhar
da solução. O que eu posso, como eu posso me colocar a teu favor para poder te ajudar? Quer dizer que sempre essa criança vai estar aberta para essa ajuda? Muitas vezes não. Principalmente se é uma criança que é nova na escola, que não conhece, que ainda não está fazendo as interações, ou uma criança que chegou hoje muito mais agitada do que antes. Então, a gente faz uma leitura de que algo aconteceu. Mas a gente não pode achar que o que aconteceu também é negativo, porque às vezes o que aconteceu pode até ter deixado essa criança desregulada por ter sido muito bom, ter sido algo que ela queria muito, ter sido algo que ela desejasse muito, e aí foi rompido porque ela tinha que ir para o horário da escola. E aí ela chega agitada, ela chega falando alto, ela chega até agredindo os colegas. Mas essa agressão não é porque ela está querendo bater, não é porque ela está querendo coisa, é porque é a forma que ela está tendo de se comunicar, o quanto que aquilo está angustiando ela. Então, são esses olhares, essas mudanças de postura. Isso é fácil de fazer, gente? Não, não é. A verdade é essa. A gente sabe que o professor dentro da sala de aula ele não tem um aluno, ele tem muitos alunos para dar conta. Mas se o professor consegue desenvolver o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, ele já consegue colocar 50% de possibilidades de acolher esses comportamentos. E aí eu faço igual o Renzulli, não é acolher o neurodivergente, é acolher a todos, porque todos são alunos. E a inclusão, quando eu penso em inclusão real, verdadeira, eu não estou mais fazendo diferença de quem é neurodivergente e de quem não é. Eu estou fazendo a inclusão de todos, dando a cada um deles o que eles necessitam nas suas especificidades. Né? É o que eu volto a falar, é a personalização do ensino, o que cada aluno necessita para que ele possa se desenvolver emocionalmente e também cognitivamente. Porque a escola, muitas vezes, ela negligenciou essa parte emocional. Né? Quando a gente pensa lá na escola do passado, né, do início da fala escolar, não era visto o afeto, o carinho, nada disso dentro da escola. Né? Era só o cognitivo que valia a pena. Mas hoje não dá mais para ser assim. A escola hoje não pode transformar emoção de um lado e cognição do outro, porque elas se entrelaçam. E a comunicação não violenta vem para mostrar esses caminhos, desse entrelaçar. E que quando o professor faz esse entrelace, primeiro consigo, ele vai ficar muito mais seguro, muito mais tranquilo diante do que acontece fora dele. Essa é a grande verdade. E observar que a fala, né, comunicação não violenta, vem muito através do autoconhecimento. Sim. Quando você se conhece, se percebe, que você sabe que aquela situação ali vai te deixar ansiosa, você já para, respira e diz, não posso responder na emoção, tenho que observar, tenho que olhar para me poder ter essa comunicação que convém ali naquele momento. Porque muitas vezes, se a gente não se conhece, se a gente não se percebe, aquela atitude da criança pode disparar na gente um sentimento ruim. E como a gente não tem conhecimento disso, a gente explode com a criança. E a gente explode por quê? Porque a gente não conhece as nossas emoções, porque a gente não conhece os gatilhos. O que não vai acontecer mais com você aqui a partir de agora, porque você já veio o quê? 3 aulas trabalhando o quê? O seu autoconhecimento, quais as emoções que trabalham comigo, né? Por que me incomoda tanto determinadas coisas? Ah, porque isso está dizendo um pouco de mim. E isso que é importante. Se você não se conhece, se você não sabe
quais emoções, qual gatilhos você tem na sua vida, você não consegue reagir de forma centrada. Você reage apenas pela forma da emoção. E toda vez que a gente reage botando a emoção na frente, a gente perde a mão. Né? Ou para mais ou para menos. Geralmente é para mais, né? Perde o controle. Né? Então, é algo que a gente. Ah, mas o que tem a ver com a comunicação não violenta com o autoconhecimento? Tudo a ver. Tudo a ver. A forma que a gente fala, se a gente tem a capacidade de ouvir, que a comunicação não violenta também parte do princípio da gente aprender a ouvir o outro. Se a gente aprende a ouvir o outro, a gente consegue se comunicar com ele de uma forma mais assertiva, de uma forma mais adequada e melhor. Né? Então, às vezes, no momento, essa criança que grita precisa apenas o quê? De uma presença, de um silêncio, como forma de cuidado. Eu estou aqui pertinho de você agora. Estou aqui para poder te ajudar. E ficar em silêncio com aquela pessoa, dando um abraço, ou simplesmente ouvindo. Tem determinados, né, descontroles que a criança grita, e o que é melhor fazer é deixar ela ali, no cantinho dela, até ela conseguir se controlar. Ou então, aquelas que permitem dar um abraço, mostrar que está ali junto dela, que vai dar o amparo. Igual essa paciente da Graça. Né? Ela foi para um momento de desconforto, ela saiu de lá, foi direto aonde? Para o consultório. Era o lugar onde ela sabia que ia ser ouvida e acolhida. Então, às vezes, a presença e o silêncio, isso muitas vezes significa também forma de cuidar do outro. Né? Vamos pensar naquele aluno que fica batucando, que fica cantarolando, que fica perturbando o outro. Adianta o professor falar: para com isso, para de bater, para de falar com coleguinha. Adianta? Não adianta. Muitas vezes vale mais a pena estar batucando, em vez de falar, vai lá, pega o lapisinho, bota no estojinho dele, brinca com ele, dá um sorriso e passa. Por quê? Porque toda vez que eu falo, aquilo está ali reforçando esse comportamento. Porque ele está conseguindo chamar a atenção para si. Então, se eu não reforço esse comportamento, eu vou lá, tiro, mas sem falar. O falar não é necessário muitas vezes, mas o professor, muitas vezes, ele se sente pressionado a ter que dar uma resposta. Até porque o outro fica assim, mas fulaninho está falando, por que eu? E aí eu olho para o ciclaninho, olho para o fulaninho e ignoro. É isso aí, Gra. A professora sou eu não tenho que ficar aceitando a pressão que os pirralhos botam em mim. A própria turma fica assim, tia, ele não para, tia, você não vai falar nada. Porque às vezes a gente tenta aquela de ignorar, como você falou, passa, olha, o seu lápisinho tá no chão, não sei o quê. Aí continua. Tia, você não vai tomar uma atitude? Que a própria turma cobra. Eles são pequenininhos, mas eles cobram. Pois é. E aí, assim, é só olhar para quem está cobrando e não falo. Não falo. Né? Porque é assim que a gente vai ter que ir tentando não valorizar. Porque quanto mais eu valorizo um comportamento que eu considero inadequado, mais eu faço esse comportamento acontecer. Né? Vamos lembrar lá dos ratinhos de Skinner. Ele queria beber água, ele ia lá, batia para a água sair. Ele aprendeu que batendo vai beber água. Então, quanto mais ele bate, mais água ele ganha. Então, é exatamente o oposto que a gente tem que fazer.
Isso é difícil, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter paciência. Mas a gente precisa estar no comando. Porque senão a gente deixa 20 pirralhos no comando na nossa sala. Né? E esse comando não é no autoritarismo, é na autoridade, que são coisas diferentes. Né? O autoritarismo são ordens, são imposições, são gritos, faz o que eu estou mandando. Na autoridade, não, são os combinados. É o professor que se torna aquele professor legal para os alunos. Não, porque conversa comigo, porque me escuta, porque me toca. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Até porque as regras básicas da educação, muitas vezes, não está sendo dada no seio familiar. Quem trabalha com a educação infantil está tendo muita dificuldade, porque as regras de educação não estão vindo mais de casa como vinha no passado. E como cada família agora tem uma forma de lidar com a educação, o que é normal numa casa, que é chamar a irmã por nomes feios, ele vai querer reproduzir dentro da sala de aula. Por isso que também não vejo como hoje a escola funcionar sem ter uma escola de pais dentro da escola, para poder ensinar os pais a serem pais. Né? Porque a gente precisa resgatar algo que é do social, o aprender ao respeito às inter-relações pessoais, que está se faltando demais. Então, a gente precisa desse resgate. Né? Não é só a sala de aula, é a sala de aula junto com esses pais. E esses pais têm que estar envolvidos, têm que estar dentro da escola participando, em momentos específicos. Fala, Margarida. Não, você estava aí falando, eu vi uma reportagem outro dia que eu achei interessante, que a geração de agora é a primeira em muito tempo que tem um QI mais baixo do que o dos pais. Aí eu fiquei assim, caramba, porque foi evoluindo, né? Os pais não tinham instrução, começavam a dar instruções para os filhos, e sempre o filho tinha um grau a mais do que o pai. O pai tinha o primeiro grau, o fundamental antigamente, depois vai do primeiro grau, depois o segundo grau, a faculdade. E hoje em dia, muitas crianças não querem mais fazer faculdade, não querem mais estudar, não querem mais pensar, não querem mais raciocinar. E isso vem muito do que a Graça estava dizendo, né? Educação, e não é a educação da cátedra só, mas é uma educação formal, onde dos respeitos, dos valores, da conduta, que acabam influenciando muito a educação catedrática. Então, eu falei assim, caramba, a Graça aí falando, né? O pai não dá educação, e é isso que eu imaginei, né? Não dá educação mais nenhuma. Nada mais tem tanto valor, a não ser a gente dar tudo que o reizinho, que a rainhazinha quer dentro de casa, e fica complicado. Né? Estou querendo bater aqui, não está vindo. Então, nem toda resposta precisa ser imediata. Era o que a Graça estava falando ali. Né? E a gente fazer desse espaço, né, de também ter na nossa vida, que às vezes o espaço seguro também é silêncio, às vezes a gente tem que se calar. É melhor se calar do que fazer alguma coisa. Deixa as coisas acontecerem, né? E eu acho muito engraçado, né? Que outro dia eu estava assim, gente, eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque tem determinadas horas que não tem como discutir com certas pessoas que não vai dar em nada, não vai ter. Não adianta. Então, o silêncio ali, você concorda? Importante é ter paz do que ter razão, porque não vai levar muito em nada. É saber também o nosso limite. Bom, o meu limite é que eu não aguento discutir isso.
e do outro é ele falar disso excessivamente. Então, tá bom, beleza. Não adianta a gente bater palma para maluco dançar, né? Então, tá bom, vamos, tá certo. E o tempo do outro é legítimo. Às vezes as pessoas levam tempo para poder entender, compreender e elaborar certas coisas. Que às vezes para mim tem um sentido imediato, para você e para a Graça, não tem, leva um tempo ainda para poder assimilar. Né? Somos pessoas diferentes. Então, querer que o outro haja da mesma maneira, haja no mesmo tempo, faça do mesmo jeito, vai dar ruim, porque nem sempre vai coincidir com aquilo que a gente imagina e quer na hora, né? E aí, ó, a Graça que sabe bem sobre isso, né, Graça? Que a escuta é o primeiro passo para a inclusão. Quem escuta sem pressa, constrói pontes. Você tem a dizer sobre isso, Graça? Pois é, e essa escuta começa no ato de uma matrícula, onde o professor nem presente está, né? Quando a gente pensa em escola, essa escuta começa ali, quando eu estou recebendo. Nós estamos agora em períodos de abrir novas matrículas, né? Para o ano de 2026. Então, nesse momento, essa escuta tem que estar sendo feita. É por isso que a equipe pedagógica é importante. O orientador educacional, ele deveria de estar presente em cada nova matrícula que fosse feita, para que ele pudesse já ir entrevistando essa família, para que ele já pudesse estar conhecendo por que da escolha por essa nova escola, de que escola está vindo, quais são os seus valores, porque tudo isso vai refletir-se dentro da sala de aula. Então, essa primeira escuta começa lá, no balcão da secretaria. Essa primeira escuta, vou além, começa lá no portão, para quem abre a porta, né? Porque o porteiro da escola já é a pessoa que recebe os novos alunos, os novos familiares que vão fazer parte dessa vida escolar. E ali ele já consegue identificar alguma coisa. E eu saber como que essa família chega à escola é tão importante quanto eu conhecer se o pai e a mãe muitas vezes têm ensino médio, têm ensino fundamental, têm graduação, porque às vezes vem aqui. Eu falo que assim, minha filha já passou, não passou por tantas escolas, mas passou por 3, né? E nas 3 escolas pela qual ela passou, no início do ano, vem aquele calhamaço de perguntas que você tem que ficar respondendo. Mas por que eu respondo aquilo? Ninguém nunca me chamou para conversar, ninguém nunca chamou para perguntar o porquê que eu escolhi a escola, o como eu escolhi a escola. São coisas importantes, mas que a nossa escola, por ainda estar muito na questão do conteúdo, esquece de integrar as relações sociais. Então, essa escuta é o primeiro passo para que a inclusão seja real, e não só uma inclusão da boca para fora. Porque quando eu falo em escuta, eu não estou falando em escuta só para o neurodivergente, eu estou falando para todos os alunos, porque não adianta a gente se enganar. Toda criança tem necessidades de afeto, de carinho, de desenvolver seus talentos, de ser mais. Cada uma tem um jeito, uma é mais linguística, a outra é mais quieta, a outra é mais agitada. Então, se essa escuta não acontecer, essa inclusão não vai ser real. Começa por aí. Né? E a gente tem que aprender a não ter pressa nessa escuta. É eu poder ter tempo para ouvir esses pais, para que eu realmente consiga entender como eles pensam a educação deste filho em casa. Porque aí sim eu estou construindo pontes entre o que eu estou vendo da família e o que eu posso esperar dentro da sala de aula. E aí, quando essa escuta é feita,
quando o professor entra em campo com o aluno, a equipe pedagógica pode dar o suporte, porque ele já ouviu lá atrás. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, falar dessa escuta é rever todo o processo até da matrícula e até do desligamento do aluno também. Por quê? Porque o desligamento do aluno, muitas vezes, é traumático para o aluno ou para a própria família. Essa semana eu recebi um convite da antiga escola da minha filha, que vai ter, por conta do Dia das Crianças, eles vão fazer um culto, né? Aí a diretora da escola antiga me mandou um convite. Assim, eu já me desliguei dessa escola há quase 5 anos, mas essa escola continua com vínculo comigo. Entende? Porque é isso. Eu acho que assim, a gente não deixa, são histórias de pessoas. A inclusão, para ser real, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Então, mesmo quando o filho sai da escola, toda a trajetória, toda a jornada que a criança teve nesse espaço, isso se mantém vivo. Né? A minha filha me falou, mãe, eu passando no terceiro ano agora, eu indo para a faculdade, o primeiro lugar que eu vou é voltar nas escolas que eu estudei para agradecer os professores. Ou seja, ela reconhece essa jornada, esse empenho, ela sabe que ela só vai alcançar a chegada à universidade porque ela teve base. Então, isso é importante que os pais criem nos seus filhos. A gratidão, o olhar para trás. E a escola também tem que criar isso, tem que ajudar essa família, porque a família está despreparada. Né? Nós temos muitas crianças novas tendo filhos e que não sabem como lidar. Ou, às vezes, temos mães até idosas, mas que não sabem lidar com essa nova cultura do século XXI, porque está muito diferente de quando ela era criança, de quando ela estudou. Então, tudo isso, essa escuta é muito necessária, mas ela tem que sair do blá, 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 tem que se efetivar em ação, porque a gente só constrói ponte com ação. Não adianta a gente ficar assim, vai, ponte, se constrói. Vai lá, bota um tijolo. Só constrói carregando pedra, né? Exatamente. Então, não é na fala, é na ação diária. É na ação diária. E isso é muito importante que a gente comece a praticar, né? E praticar não é só dentro da escola, é praticar na vida, é praticar o dia inteiro. Seja com meu marido, seja com a minha filha, seja com meu colega de trabalho, seja com a moça do supermercado do caixa. Sabe? É construir ponte com pessoas. Essa ponte nada mais é do que a conexão humana. E é isso que a gente tem que aprender a resgatar. Os antigos colocavam-se as cadeirinhas do lado de fora, na porta de casa, no final de tarde, para tomar conta das crianças brincando na rua, e ficavam ali batendo papo, conversando. Hoje a gente não tem mais isso. Tudo bem, não precisa ser desse jeito. Mas a hora que a gente passa por alguém, sabe, um bom dia, uma boa tarde, isso faz toda a diferença. Você falou isso, Graça, eu comecei a rir, que eu fiquei lembrando. Aqui na minha rua ainda tem muito disso, né? Que eu moro numa rua que tem muito parente morando junto. Então, botar uma cadeirinha no sábado e domingo, ficar tomando cerveja, fazendo churrasco na rua é normal. Eu estou me lembrando que tem uma casa aqui próximo. A coisa mais difícil de ver é não ter ninguém no meio da rua nos finais de semana, porque deu sábado, deu domingo, você passa de carro para lá, eles estão no portão conversando, você passa de carro para lá,
ele está conversando. Eu achei engraçado sobre isso, né? Eu acho que tem certos lugares ainda que tem essa cultura, né, de deixar as crianças brincando na rua, soltando pipa, jogando bola. Aqui tinha mais, não tanto porque está tendo obra em torno, então virou lugar de passagem. Mas tinha muito de ficar no meio da rua mesmo conversando, e hoje em dia ainda tem. Mas é perigoso, né? Porque estava conversando outro dia aí, passou o cara de moto, levou o celular de todo mundo que estava na calçada. Então, às vezes, o ficar na calçada conversando, aí já todo mundo já fica meio cabreiro, né? Eu achei, por isso que eu estava aqui você falando de ficar no meio da rua, tem os dois lados aí, e às vezes não dá bom, não, às vezes dá ruim. É Mas verdade, é verdade. é verdade. É verdade. Renata, quer falar, Renata? Com relação ao que você estava falando, no início do ano, eu estava fazendo uma enquete com as minhas crianças, né, os meus alunos, e aí eu falei assim, levanta a mão, quem passou ali pelo tio Lorivan e passou e deu uma boa tarde para o tio? Aí, graça, eu fiquei assim, assustada, porque assim, somente uns 3 ou 4 que levantaram a mãozinha. E isso é uma coisa básica que tinha que vir de casa, né? Aí eu falei, pois agora, a tia todos os dias, eu vou ficar vigiando, falei ainda assim para eles, ficar vigiando pela câmera do meu telefone aqui, quem é que vai passar lá no portão e vai dar o bom dia, a boa tarde mais animada para o tio Lorivan. Aí eu sei que agora eles já acostumaram, e aí depois falando da tia Dalvin, enfim, das pessoas da escola. E Isso. o professor também, hoje em dia, está tendo que fazer muitas vezes esse papel também, de ter que educar coisas que teriam que vir de casa e que eles não têm noção, tadinhos, nenhuma, que é um boa tarde, é um obrigado, é um por favor, que antigamente trabalhava só no infantil, no fundamental, nós estamos tendo que trabalhar também isso, por As conta dessa. palavrinhas mágicas, não é isso? Sim, na minha sala tem penduradinho lá. A gente só tá faltando o quê? Eles já sabem. Empatia, respeito, não sei o quê. Por quê? A gente vem trabalhando desde o início do ano essas questões com eles, né? E que eu acho que a escola não pode, como você estava falando aí, que antigamente se falava em escola, a gente já vinha de casa, né, Graça? Todo mundo, a mãe falava, você cumprimentou a tia, pediu É. obrigado? Agora não, né? Essa deficiência que você falou da família, que está, né, faltando ali. Pois é. E isso, assim, eu fico vendo que muitas vezes os pais têm até bom coração, mas eles não foram educados para fazer isso. A gente vem isso é histórico, né? A gente vem de uma geração onde os pais foram muito criticados, eram muito exigidos, né? Só com olhar, o pai já sabia e se tremia todo quando o pai olhava. Então, essa geração casou e falou: não vou repetir o que meu pai fazia comigo. E aí largou, largou. E aí, quem está tendo os filhos hoje foi a geração que foi largada. Então, não foi ensinado a dar bom dia, boa tarde, jogar o papel no lixo, sabe? Então, é isso. Então, a gente precisa de resgatar esses valores. Isso são valores. A gente precisa fazer esse resgate para que as coisas melhorem. Por quê? Porque potencial nós temos. Quando a gente tem criança, a gente tem potencial ali a ser trabalhado, mas esse potencial ele está desorganizado, porque as crianças não têm esse modelo em casa. Por isso que eu falo que a escuta tem que começar com um orientador educacional, que tem que ser mais ativo junto com as famílias. A verdade é essa. Mas, às vezes, a gente tem o orientador educacional, mas ele não faz a junção da família com a escola. Às vezes fica essa coisa meio que amorfa, né? Então, assim, aí a escuta deixa de acontecer. E aí acaba tudo na conta do professor. Essa é a grande verdade. Né? Por isso que hoje o nosso objetivo é que você
depois dessa aula, reflita sobre a sua comunicação na sala de aula, né? E até mesmo no seu dia a dia, né? Na sua vida. Como é que está sendo a minha comunicação? Minha comunicação em casa com meu marido, com meus filhos, com meus pais, com meus familiares, né? Como é que tem sido feita essa comunicação? Então, hoje era esse lado do autoconhecimento, né? De parar e refletir. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos fazendo? Né? Tem alguma pergunta? Alguma coisa, Renata? Não?